Olá, eu sou o professor Givanildo e na aula de hoje nós vamos fazer a nossa correção das atividades que a gente falou de princípios multiplicativos. Então, a número 1. Maria vai sair com as amigas. Ela tem 2 saias e 2 blusas. De quantas maneiras ela pode se arrumar? Então, ela vai se arrumar colocando uma saia e uma blusa. Então, vamos usar esse quadro de possibilidades. Pergunta: quantas saias ela vai poder colocar? Ela vai poder colocar 2. Então lembra, no princípio multiplicativo, se eu faço um evento, eu posso tomar N decisões. Um outro segundo evento ocorre simultaneamente ou mutuamente de N maneiras, então o total de maneiras de eu fazer esses dois eventos é M vezes N. Então essa é a regra. Então, se ela pode colocar como opção 2 saias e 3 blusas, o total de maneiras que ela tem de se arrumar, 2 vezes 3, 6. É isso. Precisa ficar desenhando. Se você quiser colocar saia 1, saia 2. E aí, ó, blusa 1, blusa 2 e blusa 3. Vocês podem também fazer pela árvore de possibilidade. Então vou demonstrar só isso aqui no primeiro, né? Você tem várias maneiras de resolver isso. Eu vou demonstrar aqui as várias maneiras só nesse primeiro, mas depois eu vou demonstrar. Você tem como fazer pela árvore de possibilidade. Que é a árvore de possibilidade? Você vai fazer o seguinte: saia 1. Essa aqui é a árvore de possibilidade. Saia 1. Então vai ter aqui saia 1 com a blusa 1, saia 1 com a blusa 2, saia 1 com a blusa 3. Então você tem aqui, e depois você tem saia 2 com a blusa 1, saia 2 com a blusa 2, saia 2 com a blusa 3. Então aqui você já tem um total de quanto? De 6. Essa é uma maneira. Outra maneira a gente pode fazer pela malha de possibilidade. Então você tem aqui, ó, 2 e 3. Por que eu não faço desenhando? Porque o que acontece? Quando você faz desenhando, você leva mais tempo e eu não quero saber quais são, mas eu quero saber quantos são. Então, por isso que a gente aplica o princípio multiplicativo, porque eu quero saber quantos que vão ser. Então, aqui, vamos trabalhar. Aqui é 2 e a outra são 3. Então, ó, pela malha de possibilidade você tem aqui, ó, e uma malha. Daqui vai sair 2 possibilidades, vou fazer 2 retas assim. E dessa, como é 3, vai sair 3 retas. Esses pontos eles se encontram, determina todas as possibilidades que tem junto. Então, vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também dá no mesmo, outra maneira de fazer. A outra maneira de fazer é você combinar isso aqui. Então você tem saia 1, saia 2, né? E blusa 1, blusa 2 e blusa 3. Então você tem isso aqui. Blusa você tem blusa 1, blusa 2, blusa 3. Aí vai escrever saia 1 com blusa 1, é uma possibilidade. Depois saia 1 com blusa 2, é outra possibilidade. Depois saia 1 com blusa 3, é outra possibilidade. Vai fazer saia 2 com blusa 1, saia 2 com blusa 2 e saia 2 com blusa 3. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, de qualquer forma. Então, para cortar essa ideia de fazer esses gráficos, de ter todo esse trabalho, né, a gente pode usar o princípio multiplicativo dos quadros de possibilidade, para você não errar e se acostumar a utilizar isso aqui. Então é só você colocar lá como é que se faz nos quadros de possibilidade. Você vai fazer isso aqui, abre o quadro,
Qual é o item que ela tem que usar? Saia. E o outro item que ela vai usar? Blusa. Então, quantas possibilidades que ela tem de colocar blusa? De saia? 2. Vezes, qual a possibilidade que ela tem de colocar uma blusa? 3. 2 vezes 3, 6. Pronto. Então, ó, 6 maneiras. Dois. O kit de uma lanchonete é formado por suco, sanduíche e sobremesa. Ó. Então tem 3 itens. Suco, um sanduíche, vou botar aqui para diferenciar suco, SC e sanduíche SB. Sanduíche e sobremesa. Vou botar aqui SB. As opções de suco são laranja, morango, uva. Então, opções de suco são laranja, morango e uva. Então tem 3 opções, 3 possibilidades de escolher uma. Então, opções são laranja, morango, uva. 3. Os sanduíches pode ser de frango ou de carne. Então o sanduíche só tem 2 opções. Ou é de frango ou de carne. Então 2 opções. E a sobremesa, chocolate ou bala. Então sobremesa, chocolate ou bala, também 2. Aí pergunta, quantos kits diferentes um cliente pode formar? Então quantos kits diferentes você pode formar nessas configurações? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, quantos kits pode formar? Ao todo, 12 kits. Lembrando que essas são 12 kits. Uma delas, por exemplo, você escolhesse o suco de laranja com sanduíche de frango e escolher chocolate. A outra você tinha escolhido morango, escolheu o sanduíche de frango e escolheu bala. Assim, então vai montando as possibilidades. Então aqui não interessa a saber quem são, mas quantos kits eu consigo formar. Então são 12. 3. Quantos números pares de 2 algarismos podemos formar com 1, 0, 5, 7, 8? Então, ó, minha configuração é formar número de 2 algarismos. E agora tem que prestar atenção. Ele falou que os algarismos têm que ser distintos? Não, então o número que entrou aqui, por exemplo, 1 pode entrar aqui. Então posso repetir. Se ele falasse distinto, se um entrasse aqui, não ia poder entrar no outro. Então aqui os algarismos não são distintos, então não tem problema. O que eu tenho que ver aqui é o seguinte, é o 0. Se eu colocar 0 na frente, por exemplo, fizer aqui o número 0, 7. Isso aqui não é um número de 2 algarismos, é um número de algarismo só, lembra? Aqui, ó, o 0 não pode entrar na frente, então tem essa restrição. Ok? Bom, vamos lá. Então agora a gente vai fazer aqui as possibilidades. O 0 não pode entrar na primeira casa. Eu tenho 5 números disponíveis. Se o 0 não pode entrar, quantas possibilidades eu tenho aqui na primeira casa? 4. Agora o 0 pode entrar. Então eu posso repetir número, teria 4, mas como o 0 pode entrar agora, então na verdade eu tenho 5. Então, ó, quantos números pares? Ok? Aí quando você coloca 5, você comete um erro. Por quê? Porque você está colocando todo mundo. Só que para ser par, a última casa tem que ser preenchida com número par. Eu não posso preencher a última casa. Lembra que um número só é par se ele terminar com número par. Então a última casa vai determinar se o número é par ou ímpar. Então aqui tem que ser par. Se eu falar que são os 5, eu cometo um erro pelo seguinte, realmente agora o 0 pode entrar. Porém nem todo mundo que está ali é par. E eu tenho que terminar de forma que que o número aqui, quando eu formar, seja par. Por exemplo, 10, 15 não é par. Ah lá, 15 não pode. Então tem que terminar 18. Então quantos números eu posso colocar aqui que são pares? É só ver quem é par. 0 e 8. Né? Porque é 1, 0, 5, 7, 8. Só o 0 e o 8 que é par. Então aqui, para garantir que ele seja par, só tem 2 possibilidades. Então olha lá como é que isso aqui mudou a configuração. Então quantos números eu vou poder formar? Que são pares. 4 vezes 2, 8. 8 números.
Então cuidado. Quando vem a restrição, ele restringe, diz que o número tem que ser par. Então são restrições que tem que ser observadas, tem que prestar bastante atenção. 4. Quantos números pares? Novamente, ó, agora a gente já está mais alerta, né? Agora são o quê? Estamos mais alerta. Os números são o quê? Pares, de dois algarismos distintos. Ou seja, o cara não pode ser repetido, ok? Então, é o mesmo problema? Não. Aqui, ó. Novamente. O 0 não pode entrar na primeira casa. Então você teria 4 possibilidades. O 0 pode entrar na segunda casa. Vamos supor que o 8. Vamos supor que você botou 8 aqui. Quantas possibilidades tem de você colocar um número aqui agora? Novamente, a gente precisa lembrar que a última casa só pode ser preenchida com quem? A última casa só pode ser preenchida com números pares. E quem são os números pares? Você só tem duas opções, 0 ou 8. Ok? 0 ou 8. Vamos supor que você entrou com 8 aqui. Ok? Vamos supor que você entrou com 8 aqui. Quantas possibilidades você teria? Aqui você teria uma única possibilidade. Mas vamos supor que você colocou quanto? 1. Se você colocou 1 aqui, quantas possibilidades você tem aqui? Teria 2. Certo? Porque isso aqui não vai interferir. Aí vai falar, professor, mas deu igual ao outro. Será? Vamos pensar. E aqui a ideia é você pensar agora. Então, quantos números você pode formar? 8? Vamos lá. Você pode formar, vamos mostrar que são todos. 0 não pode entrar na frente. O número pode ser 10. Aqui pode ser 18. Pode ser 50. Pode ser 10, né? Pode ser 50. Vou começar do menor. Pode ser 50 ou 58. Tem que ser par. Depois pode ser 70 ou 78. Aqui pode ser 80, ok? Pode ser 80, mas nunca vai poder ser 88. Por quê? Porque não pode repetir algarismo. Então só pode ser 80. Então olha lá, 1 com 0, 1 com 8, beleza. 5 com 0 é par, 5 com 8. 7 com 0, 7 com 8. 8 com 0, mas não pode ser 8 com 8. Então aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, tem que lembrar que aqui menos 1. Por quê? Porque nunca vai poder ser 8 com 8. 0 com 0 não existe. Não vai repetir. Nunca vai poder ser 8 com 8. Então aqui a gente teria que tirar 1. Então aqui, ó, vai dar 7 números. Essa foi a diferença. Tem que lembrar que ali não pode entrar os números de algarismos iguais. E o único de algarismo igual, que seria par, era quem? Então teria que descontar. O único par que vai entrar, que se repete, que vai se repetir, porque os outros, professor, mais 11. Mais 11 aqui não está contando. Quando você fez essa contagem aqui, que você falou que era par, o 1 não vai entrar. Então você teria que pensar na única possibilidade, ou na possibilidade de um par que os algarismos se repetem. 0, 0 não ia formar número. Então o único ia formar quem? 8, 8. Então essa é a minha restrição. Então, tá vendo? Parece que são iguais as resoluções, mas tem um detalhe, tem que prestar atenção no detalhe. 5. Uma sorveteria oferece 6 sabores de sorvete. Então a sorveteria oferece 6 sabores de sorvete, né? E ele diz aqui,
O cliente pode escolher 3 bolas, então você pode só escolher 3 bolas, né? Aquelas 3 camadas que ficam em cima. Então você vai escolher, aliás, vou botar assim, porque tanto faz a diferença. Você pode escolher 3 bolas de sorvete, vou botar assim. Você vai escolher essas 3 bolas. Então, ó, lembrando que aqui não pode repetir. 3 bolas de sorvete. Se repetir, aqui se repetir não, é sem repetir o sabor. Então não pode repetir o sabor. Então tem aqui 6 possibilidades na primeira. Não posso repetir. Eu vou botar de baixo para cima. 6 na primeira. Não posso repetir. Na próxima tem 5. Não posso repetir. Na próxima tem 4. Então aqui é o produto disso. 6 vezes 5 vezes 4. E a gente aplica o princípio multiplicativo. Aqui vai dar 30 vezes 4. 30 vezes 4, 120. Então, ó, de quantas maneiras? Você tem 120 maneiras de fazer essa escolha. Bom, essas foram as nossas atividades. Só um exemplo a mais, para a gente dar um adendo, que ficou essa confusão da questão 3, a diferença de um para o outro. Então vamos colocar aqui, vou colocar agora mais algarismos pares para você ver o que acontece. Vamos ver o que você tem aqui. 1, 2, 0, 7, 8 e 6. Aí o problema dá que você tem que formar números pares, e aí não diz que os algarismos são distintos, mas diz que são de 2 algarismos. Então eu tenho que formar número de 2 algarismos. Olha lá. Aqui não é distinto, tá? Então, ó, quantos números pode entrar na primeira casa? Pode entrar todo mundo exceto 0, porque o 0 não forma número, vai te desconfigurar essa ideia de número de 2 algarismos. Então ele não pode entrar aqui unidade e dezena, então ele não pode entrar na casa das dezenas. Então, como é que a gente faz? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 números. Para a segunda casa, eu posso entrar com todo mundo, mas como ele restringiu, como eu estou dizendo que tem que ser par, então só pode entrar número par. Então, ó, esse é par, esse é par, e esse é par, e esse é par. Então, quantas possibilidades eu tenho? 4 possibilidades. Ok. Então, tem 4 possibilidades, inclusive 0 pode entrar. Então, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. Bom, quando eu faço isso, eu aqui estou aceitando que eu posso ter 8, 8, 6, 6, 2, 2, 0, 0 não, porque 0, 0 não existe, tá entendendo? Então, agora quando eu falo que é distinto, significa que esses números não podem entrar, então você teria que fazer assim. Como é que eu faço isso, professor? Fácil. Novamente 5, a mesma coisa. E aqui eu teria também a mesma coisa. Tenho 4 números para entrar, tá? 20. Porém eu tenho que lembrar, então quantos números podem se repetir? Dentro desses 20, teve números que eu considerei que se repetiriam, mas você está contando eles aqui. A gente contou. Como é que eu faria isso sem precisar de escrever eles? Quais são aqui que pode se repetir, que são pares? É só você fazer o seguinte. Quantos são pares? Que aí entraria na frente. Aqui eu tenho que considerar. Tenho 3. Ok? Então tem 3. Lembra que aqui 3, se 3, vai ter 8, 8, 22, 6, 6. Então isso aqui não vai poder acontecer. Então você vai ter 3. É só você pensar, se você tem 3 números, 3 números não, você tem 4. Só que 0, 0 não existe. Então as possibilidades que você tem de repetir vai ser 3. Então aqui eu tenho que descontar 3. Então daria quanto? 17. Então só ficar atento a isso aí para não cometer o erro. Porque quando você contou essa possibilidade de 5, você falou que o 8 pode entrar. Porém o 8 pode entrar aqui, quando é distinto não.
Se o 8 entrar aqui, você configurou, quebrou a restrição. Então, só para a gente relembrar, porque isso aí vai ser assunto das outras aulas. Então, fiquem com Deus e até a próxima.